Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui para mais um vídeo de Química, nosso vídeo 3 sobre propriedades periódicas, então propriedades periódicas parte 3. Do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de afinidade eletrônica, que é algo que tem alguma relação aí, né, com a energia de ionização, relação com raio, então está tudo meio que junto e misturado aí os porquês da explicação dessas características aqui. Então vamos para a definição, está escrita aí, que é a energia liberada, né, quando eu adiciono um elétron ao átomo neutro no estado gasoso. Então, qual que é a diferença entre essa afinidade eletrônica e a energia de ionização que eu falei no outro vídeo? Então, ó, energia de ionização é a energia que eu forneço para um átomo neutro no estado gasoso para tirar um elétron dele. Então, eu tenho que dar energia para o átomo para tirar um elétron dele, beleza? Então, a energia que eu forneço. Aqui na afinidade eletrônica, é a energia que o átomo libera se ele receber um elétron. Então, se eu não der energia para ele, mas der um elétron para ele, quanto de energia que ele me devolve, né? Então, essa é a diferença, né? A energia de ionização, eu forneço energia para tirar um elétron. Aqui é o contrário, eu dou um elétron e o átomo me dá energia, tá? De forma semelhante aqui, ó, em equação, um átomo X no estado gasoso recebe um elétron, se transforma num ânion, que é o íon com carga negativa, e libera para mim uma energia, e essa energia é chamada de afinidade eletrônica. Beleza? Vamos olhar aqui, ó, essa imagem, e aqui, ó, a vontade de ter elétrons. Essa afinidade eletrônica a gente poderia chamar como uma vontade de ter elétrons. Então, quem será que vai gostar mais de um elétron? Vamos supor que eu tenha aqui dois átomos e eu coloco um elétron bem entre os dois átomos. Observe que aqui essa distância, né, da parte mais externa desse átomo para essa bolinha é a mesma distância dessa bolinha que está representando o elétron para essa parte mais externa do outro átomo. Qual deles será que vai ter mais vontade de atrair esse elétron? Qual que é a lógica aqui, né? Se eu coloco um elétron ali equidistante dos átomos, do raio desses átomos, né? O que eu vou observar? Quem que vai atrair o elétron? É o próton, é a parte positiva, a parte que está no núcleo. Então, a distância, olha a distância dessa bolinha, está representando um elétron, para essa bolinha aqui, está representando o núcleo, né? Essa é uma distância, se você observar, maior do que essa distância daqui, ó, desse elétron para esse núcleo. Então, este núcleo está muito mais perto desse elétron que foi colocado ali no meio entre os átomos, né? Então, ele vai puxar, né, esse átomo menor tem a tendência de puxar os elétrons, de atrair os elétrons com uma facilidade maior do que o átomo que é grande. Então, o átomo grande, o elétron está lá distante do núcleo, então ele não puxa com facilidade. Por isso que lá na energia de ionização era mais fácil eu tirar um elétron de um átomo grande, porque está lá longe, ele não segura tanto esse núcleo. Se o núcleo já não segura tanto, né, o elétron lá externo, quando o átomo é grande, ele não vai puxar o elétron com facilidade. Da mesma forma aqui, ó, o átomo pequeno, ele atrai bem os elétrons dele. Então é difícil eu tirar um elétron de lá. Mas para colocar, ele tem uma capacidade boa de atrair, tá? Então átomos pequenos atraem melhor os elétrons, beleza? Como que varia na tabela, tá? Varia de forma contrária ao raio atômico, assim como era lá na energia de ionização, tá? Quanto menor o átomo, maior a afinidade eletrônica. Então ela vai ter um comportamento na tabela, né, semelhante lá à energia de ionização, né? Aumentando para cima, então os átomos menores têm uma maior afinidade eletrônica, gostam mais de elétron, por isso a energia de ionização deles é alta, porque energia de ionização é energia para eu tirar um elétron. Mas o cara gosta de elétron, então é difícil tirar, tá? Aqui também, né, aumenta para a direita, onde estão os átomos menores, né? Quanto menor o átomo, mais difícil eu tirar um elétron dele e mais energia ele vai me dar, me devolver se eu der um elétron para ele, e é isso que fala a afinidade eletrônica, tá? Se a gente olhar então para isso e pensando lá, se você viu a aula sobre energia de ionização, você vai pensar assim, o elemento mais com a maior afinidade eletrônica então é o hélio, né?
Não. Por quê? Os gases nobres, nenhum deles participa dessa propriedade periódica, porque eles não têm tendência de receber mais elétrons do que eles já têm. Eles querem segurar o que eles têm, porque eles são estáveis com o que está ali originalmente para eles. Então eu não considero isso. Ah, então sobra o flúor, né, que está até destacado aqui. Só que também não é o flúor o elemento com maior afinidade eletrônica, porque ele é muito pequeno e aí acaba que ele não acomoda tão bem esse elétron extra. O elemento com maior afinidade eletrônica é o cloro, tá? Uma pequena diferença de algumas dezenas de unidades de energia aqui do flúor para o cloro, mas então o flúor não embora ele está mais para a direita e mais para cima, tem uma anomaliazinha aqui nessa propriedade e o cloro acaba sendo o elemento com maior afinidade eletrônica. Mas, se você está lá numa prova e tem que responder qual é o elemento que tem maior afinidade eletrônica, sem medo de ser feliz, verifica aquele que está mais para a direita e mais para cima na comparação, marca ele que vai ser sucesso, tá? Porque geralmente as questões não trazem justamente esses pontos aí de anomalias e de variações, tá? Vai na regra. Aumentou para a direita, aumentou para cima. Quem está mais para a direita, mais para cima, vai ter maior afinidade eletrônica. Beleza? Então, essa aqui foi a nossa terceira propriedade periódica, né? Afinidade eletrônica, que acaba agora nesse vídeo. Fica mais uma aí para o próximo vídeo, que a gente vai falar daqui a pouco e talvez seja a mais importante de todas elas na minha visão. Mas por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.